Olá pessoal, tudo bem? Dando início à aula da semana 2, nós vamos falar um pouco sobre os roteadores e um pouco também sobre a tabela de roteamento. Conforme nós já falamos na aula anterior, o papel principal do roteador é conectar duas redes distintas. Esse roteador vai receber um pacote, analisar o endereço IP de destino e verificar em sua tabela de roteamento se ele está conectado a alguma rede que possa levar o pacote até o seu destino. Em um primeiro momento, nós vamos falar sobre o roteamento estático. O que vem a ser esse roteamento estático? É uma tabela que vai ser criada manualmente pela pessoa que vai fazer a configuração do roteador. Normalmente utiliza-se as redes que estão diretamente conectadas para se criar essa tabela de roteamento. Então eu criei esse diagrama que vocês devem estar vendo aí para facilitar um pouco o entendimento da configuração que deve ser feita para que esse roteador consiga desempenhar o seu papel. Inicialmente eu vou mostrar para vocês as interfaces que cada roteador tem. E nesse diagrama que foi colocado também foram inseridos dois switches e um computador em cada ponta. Um no switch que eu chamei de switch casa e um outro computador no switch que eu chamei de switch escritório. Para quem for realizar a configuração desse cenário, a partir do zero, eu vou ensinar um truquezinho que normalmente não vem pronto no roteador 1841. Então eu vou inserir aqui um roteador e assim que eu coloco o mouse por cima dele, são exibidas as conexões, as portas, as interfaces que esse roteador tem. Reparem que ele tem duas conexões Fast Ethernet e uma VLAN. Então esse roteador ele não tem as interfaces seriais que são utilizadas para conectar. No caso do exemplo aqui, um roteador no outro, mas se nós estivéssemos falando de um cenário real, esse roteador ele poderia ser ligado num link WAN com uma prestadora de serviço, com um link dedicado, por exemplo. Então, como que vocês vão fazer para incluir essa interface serial nesse roteador? Nós vamos clicar nesse roteador e aqui, vou maximizar a tela para ficar mais fácil, eu vou clicar em Zoom In. O que nós temos aqui? A visualização de um roteador. Reparem que o botão de liga e desliga ele está aqui com essa indicação verde que indica que o equipamento está ligado. Então eu vou clicar aqui e então eu desliguei esse roteador. E esse roteador mostra para mim que ele tem dois slots vazios. Eu tenho aqui a porta de console, a porta auxiliar e a Fast Ethernet 0 e a 1, que foi aquela imagem, foram aquelas duas interfaces que eu mostrei, foram mostradas quando eu passei o mouse por cima desse roteador. Agora, uma vez que eu desliguei o equipamento, eu tenho alguns módulos a serem instalados. O primeiro deles, que é esse módulo aqui, ele mostra para mim que ele tem duas portas seriais de alta velocidade. Então ele provê duas portas seriais. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse equipamento, nessas portas aqui do lado direito, que é um componente, um módulo que pode ser adicionado ao roteador, e vou jogar aqui no slot 0. Então isso significa que eu instalei essas duas portas seriais. Existem alguns roteadores reais que permitem esse tipo de atualização. Você consegue adicionar algumas interfaces nesse roteador. Então isso aqui foi o que eu acabei de fazer de forma lógica, visto que esse roteador ele não é real. Uma vez que eu instalei esse módulo, eu vou voltar a ligar esse roteador. Agora, se eu passar o mouse por cima desse roteador, reparem que agora ele tem as duas portas seriais. Então foi exatamente isso que eu fiz nesses dois roteadores que estão sendo exibidos aqui. Ok? Ao invés de instalar este módulo no slot 0, que é esse daqui, eu instalei no slot 1, nos dois roteadores.
Isso indica que eu tenho ali, ó, a porta serial 010 e a 011, diferentemente desse roteador que eu tenho aqui, que ele tem as portas seriais 000 e 001. Mas isso não muda nada para mim, para nós, aqui no caso do laboratório. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir esse roteador que eu acabei de colocar aqui, ó. Então eu vou deletar. Pronto. Então isso foi apenas para mostrar para vocês como que vocês vão fazer para colocar as interfaces seriais nesse roteador 1841. Eu poderia escolher algum outro roteador aqui embaixo para poder exemplificar para vocês. Só que eu achei mais fácil colocar um roteador, e até mesmo porque eu tenho a capacidade, a possibilidade de ensinar para vocês como que eu faço upgrades de alguns roteadores aqui dentro do Cisco Packet Tracer. Pois bem, eu adicionei esses dois roteadores e coloquei um label aqui, é só clicar aqui para facilitar a visualização desses roteadores, mas eu ainda não coloquei nomes nele. Então nós vamos acessar a configuração dele daqui a pouco e vamos nomear e adicionar as informações. Agora eu coloquei todos os componentes aqui e vou fazer junto com vocês todo o processo para colocar esta rede em comunicação. Ou seja, eu quero, por exemplo, enviar mensagem desse PC casa para esse PC escritório. Quero mandar deste roteador 1 para o PC escritório, para o PC casa, do roteador 2 para o PC casa, para o escritório. Ou seja, eu quero que toda a rede se comunique. Então, o meu primeiro passo é fazer o quê? Eu vou colocar aquelas interfaces seriais que nesses dois roteadores a gente não tem. Então, eu vou colocar os módulos aqui. E agora eu vou colocar no slot 1, conforme eu tinha falado para vocês, e vou ligar esse equipamento. Agora eu coloco aqui no roteador 2, tenho que inicialmente desligar o equipamento, colocar o módulo e ligar o equipamento. Agora eu vou fazer a parte de conexão dos cabos. Lembrando que se eu fosse conectar este computador diretamente no roteador, eu teria que usar o cabo crossover. Mas como eu estou ligando ele em um switch, eu posso utilizar esse cabo aqui. Ó. Eu vou conectar ele na Fast Ethernet 0, que é a única interface que eu tenho nesse computador, e vou ligar na primeira porta desse switch. Agora eu vou colocar também, este computador aqui, o PC escritório. Vou ligar também no switch do escritório, na Fast Ethernet 1. Mesma coisa eu vou fazer, ligar agora uma outra porta do switch na porta Ethernet do roteador. Eu estou fazendo um pouco rápido aqui, mas vocês têm a possibilidade de parar o vídeo, assistir ele em modo mais lento, senão o vídeo fica muito grande. Vou conectar aqui na outra porta do switch de casa e na porta Fast Ethernet do roteador. Agora, para fazer a conexão entre os dois roteadores, eu vou utilizar esse cabo serial DCE. Então, reparem que eu vou conectar ele aqui. Agora sim eu tenho a porta serial, que antes de fazer aquela adição daquele componente, daquele módulo, eu não teria como ligar um roteador no outro, a não ser por uma porta Fast Ethernet, o que não simularia o ambiente real quando se trata de um link de WAN. Então vou ligar na porta serial 010 e na porta serial 010 do outro roteador. É interessante reparar que quando se trata de um switch, pelo menos o sinal indicativo das luzes acendendo já estão ok. Eu consigo ver que há comunicação aqui do switch com o PC. Da mesma coisa do lado de cá. Enquanto que não há comunicação ainda entre os roteadores e nem entre os switches e os roteadores. Isso porque
porque não foram definidas as configurações das portas desse roteador. Se eu passar o mouse aqui por cima, eu vejo que o link tanto da porta Fast Ethernet quanto da serial ele está down. Ela vai ficar up quando nós inserirmos as informações de endereçamento, de IP e máscara. Como que nós vamos endereçar essa rede aqui? Ó? Eu coloquei esses labels aqui para facilitar a identificação. Ou seja, eu espero que essa parte aqui da rede, ou seja, da porta Fast Ethernet do roteador até o meu PC casa, essa rede vai pertencer à rede 10.0.0.0 com a máscara 8, ou seja, 255.0.0.0. Deste outro roteador aqui até o PC escritório, da porta Fast Ethernet desse roteador até aqui, vai pertencer à rede 172.16.00/24, com máscara 255, 255, 2550. Entre os dois roteadores, nós vamos criar uma rede 192.168.0 com máscara 255, 255, 2550. Então, o que eu posso deixar claro para vocês? Eu tenho esses IPs aqui. Do roteador 1 é o 192.168.0.1, do roteador 2 é o 192.168.0.2. Para todos os computadores que forem ligados aqui nesse switch, nessa rede aqui, o gateway, o modo pela qual os dados vão trafegar dessa rede para cá, é através do endereço IP da placa Fast Ethernet que eu liguei aqui nesse roteador. Que eu vou colocar esse IP aqui, ó, 10.0.0.1. Do lado de cá, a placa Fast Ethernet que me dá o acesso a toda a rede para o lado de cá, tem esse IP 172.16.0.1. Então agora nós vamos proceder à configuração dos IPs, também configuração das rotas para que haja comunicação de um lado para o outro. Durante a minha explicação, eu vou detalhando para vocês alguns dos comandos que são utilizados para realizar essas configurações. Vamos dar início, então, ao processo de configuração dessa rede. Lembrando que o objetivo é tornar toda a rede comunicável. Eu quero trafegar dados de um lado para o outro. Eu vou proceder com a configuração deste roteador primeiro aqui. Vamos acessar o R1, eu vou nessa aba CLI, Command Line Interface. A primeira questão que é apresentada para mim é se eu quero continuar com o diálogo de configuração. Eu vou colocar aqui não, e a partir daqui eu vou realizar a configuração. Primeira coisa que eu vou verificar é o status atual da tabela de roteamento desse equipamento. Então, eu vou digitar aqui, ó, Show IP Hold. O que eu posso observar? Pelo fato de não ter nenhuma interface configurada, eu ainda não tenho nada na minha tabela de roteamento. Então, esse aqui é o comando que é utilizado para exibir a tabela de roteamento. Outra coisa que é interessante saber, que eu posso ter aqui visualmente no Packet Tracer, ao passar o mouse por cima aqui, as interfaces. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, em um roteador remotamente, e eu não tiver como visualizar as interfaces desse roteador, eu posso utilizar o comando Show Interfaces. Desse modo, vai ser exibido para mim todas as interfaces desse equipamento. Uma informação importante, ó, por exemplo, aqui, ó, da Fast Ethernet 00. Ela está administrativamente desligada, ou seja, não foi executado ainda aquele comando No Shutdown, que faz com que essa placa de rede, essa interface seja ativada. Então, assim que nós executarmos esse comando, esse administrativamente desligada vai se tornar administrativamente ligada. Esse Line Protocol is down quer dizer o quê? Que ou não há um cabo ligado nesse equipamento, por exemplo, um roteador, até um switch ou um computador,
ou pelo fato de não ter nada configurado e ela estar administrativamente desligada, ele não consegue identificar se há alguma conexão desse equipamento com algum outro. Se nós formos apertando aqui espaço, vai ser exibida a segunda placa de rede, que é a Fast Ethernet 01, depois a primeira porta serial. Lembrando que nós teríamos que configurar aqui algumas informações como clock rate, para definir qual que é a velocidade de transmissão, mas essas configurações elas já vêm habilitadas aqui no Packet Trace. Então eu não vou proceder com elas, mas no material tem tudo lá para caso vocês quiserem alterar a velocidade de comunicação. Então esse é o modo que exibe para mim muito detalhadamente cada uma dessas interfaces que esse equipamento tem. Seria interessante também mostrar para vocês esse comando show running config. Esse comando ele vai exibir aquele arquivo de configuração que está na memória RAM do roteador, que mostra todas as configurações que foram carregadas lá inicialmente, assim que o roteador foi ligado, do startup config, e que depois pode ter sido modificado através dos comandos que são digitados aqui na interface de linha de comando. Então, por exemplo, se eu fiz alguma alteração nas interfaces ou em qualquer outro parâmetro desse roteador, se eu não salvar, se eu não fizer uma cópia desse running config para o startup config, assim que eu reiniciar esse equipamento, eu volto às configurações que estão armazenadas lá naquele startup config, ou seja, eu perco todas as configurações que eu fiz aqui. Uma coisa que a gente não pode confundir assim que o equipamento for reiniciado, conforme eu acabei de falar, eu perco as minhas configurações. Mas todas as configurações que eu for digitando aqui agora são aplicadas imediatamente. Essas configurações elas continuam no arquivo running config, mas elas são aplicadas imediatamente. Então é um conceito um pouco diferente do que nós temos nos computadores, que algumas das configurações elas só são efetivas após reiniciar o equipamento. Aqui no roteador não. Tirando alguns poucos comandos, quase que efetivamente todos os comandos que são digitados aqui na linha de comando, eles são efetivados imediatamente. Eu só vou perder essas configurações se eu não fizer uma cópia lá para o startup config e reiniciar o equipamento. Pois bem, se eu utilizar aqui o show running config, eu também visualizo as interfaces. Por exemplo, aqui, ó, a primeira interface Fast Ethernet, sem nenhum endereço IP, tá com algumas configurações que vocês já devem ter visto aqui anteriormente. Então, as interfaces seriais, elas já vêm com clock rate definido e elas estão desativadas. Então, além do comando show interfaces, eu também mostrei para vocês o show running config, que mostra algumas configurações das placas de rede. Só que vocês devem ter reparado que são comandos que exibem muitas informações. E em muitos casos você precisa saber, por exemplo, informações básicas da placa de rede, se ela está com IP ou não, e mostrar para mim qual é o IP que está configurado. Para realizar isso, nós podemos utilizar esse comando aqui, ó, show IP interface brief. Ok, aqui eu tenho um resumo de todas as interfaces, que é bem mais fácil, bem mais prático. Outra coisa que eu preciso ensinar para vocês, não sei se vocês já viram anteriormente nos cursos que vocês fizeram aqui, nas disciplinas anteriores, mas que é um comando que auxilia bem para quem está começando aqui a realizar configurações na linha de comando, porque muitas vezes ficar lembrando todo esse comando aqui é um pouco difícil. Então, um método para facilitar seria, por exemplo, eu sei que é alguma coisa, eu queria exibir esse mesmo comando, mas eu esqueci como que é a sintaxe dele. Se eu começar a digitar, por exemplo, aqui eu coloquei o S e o H, mas eu esqueci o resto. Você pode colocar uma interrogação, que a linha de comando ela vai mostrar para você todas as opções disponíveis. Então, um comando que começa com SH,
pode ser apenas o show. Então eu coloco o show, mas eu esqueci do resto também. Eu posso colocar uma interrogação. Ele vai listar para mim todas as opções que podem ser usadas com o show. Então eu poderia visualizar aqui que eu quero exibir as interfaces. Então o que eu posso fazer? Lembrando que eu não preciso digitar todo o comando. Começando com a letra I, eu poderia digitar interfaces IP IPv6. Se eu digitar o I e o N, eu já consigo o objetivo que eu quero. Por quê? Apenas o comando interfaces começa com I e com N. Com isso eu não preciso terminar de digitar. Eu já posso ir para a próxima parte do comando. Por exemplo, aqui, se eu fosse exibir apenas o comando show interfaces, ele funcionou. Agora, se eu quiser exibir, por exemplo, o comando show IP interfaces brief, eu sei que apenas isso aqui já é o suficiente para ele dar um retorno para mim. No caso, o CLI está me informando que tem um comando que é ambíguo. O que é isso? Se eu digitar aqui show IP, ele pode interpretar como esse IP como IP ou como IPv6. Então, eu posso ter que definir um pouco melhor esse comando para que ele não tenha erro no que se refere a encontrar uma duplicidade de comandos. Então, aquele comando lá de cima, que era show IP interface brief, pode ser resumido como show IP int br. Então isso aqui é mais uma dica para que vocês possam se lembrar de alguns comandos, pedir ajuda para o próprio sistema para ele facilitar a identificação de alguns comandos. Então, continuando agora a configuração, eu vou separar a tela aqui em duas partes para ficar um pouco mais fácil de realizar a configuração. Primeira coisa que nós já vimos aqui, se eu digitar o show IP route, ele não vai exibir para mim nenhuma rede conectada, porque a gente ainda não definiu nenhum endereço IP. Para realizar a configuração, nós vamos começar a configuração agora, eu tenho que entrar no modo de configuração do terminal. Então, acessei o modo de configuração e agora eu vou acessar a placa inicial, que é a placa Fast Ethernet 0, que é aqui, é a FA00, que é onde eu fiz essa conexão do cabo de rede aqui com esse switch. Então, interface FA0/0. E eu vou colocar o IP dela, que é esse 10.0.0.1. Para que eu possa fazer a configuração, eu utilizo o comando IP address. Eu utilizo o tab para realizar o autocomplete do comando. Então eu vou colocar lá 10.0.0.1 e a máscara de rede, que é a 255.0.0.0. Ok, agora eu utilizo esse comando, que é o no shutdown, que pode ser abreviado por no shut. O que este comando vai fazer? Reparem aqui agora que ele já habilitou essa placa, essa interface nesse roteador. O que ele fez? Ele colocou inicialmente a placa no estado de ligada, que antes ela estava no estado desligado, e o line protocol foi alterado para o app. Isso aconteceu porque eu já tenho um cabo de rede ligado aqui nesse roteador até o switch, então foi possível perceber que já há uma conexão entre esses dois equipamentos. Leva um tempo até que o switch consiga identificar essa conexão, já ficou verdinho aqui. Beleza, como é que eu faço para verificar se eu fiz uma configuração correta? Eu posso voltar ali no início e dar um show IP int br. Então reparem que eu tenho aqui esse equipamento, essa placa de rede, já com endereço IP. Para que a gente possa verificar se há pelo menos a comunicação desse computador com essa interface aqui do roteador, eu vou acessar esse computador e aqui no desktop, que simula, né, a configuração de IP de um computador com Windows, por exemplo, eu vou colocar um endereço IP,
que é esse endereço IP que eu coloquei aqui nesse label aqui em cima, 10.0.0.2, e a máscara está preenchida aqui. Esse default gateway é o endereço do meu roteador, ou seja, eu vou colocar essa informação que diz como que os pacotes que saem desse computador são endereçados, ou seja, quando você utiliza esse default gateway, eu estou indicando para esse equipamento, para esse computador, que pacotes que não são direcionados para aquela rede devem utilizar aquele gateway, aquele equipamento para se comunicar com outras redes. Então esse gateway vai ser agora, aqui no exemplo, o nosso roteador, com o IP 10.0.0 e 1. Feito isso, eu já realizei a configuração do IP. Eu vou utilizar esse prompt de comando para dar um comando ping, que é um comando que faz a verificação se há conectividade entre um equipamento e outro. Reparem que está havendo resposta do equipamento, ou seja, esse computador aqui, o PC Casa, está conseguindo se comunicar com essa interface que nós já configuramos aqui nesse roteador. Eu vou realizar agora a mesma configuração do lado de cá. Eu vou acessar o roteador 2 e vou realizar a configuração aqui desse equipamento. Lembrando que, só para vocês visualizarem que nesse equipamento ainda não há nada configurado, eu exibi o comando show IP hold. Não há nada conectado nesse equipamento ainda. Então, inicialmente eu vou acessar o modo de configuração. Eu vou acessar a interface. Deixa eu ver aqui qual é a interface. É a Fast Ethernet 00 também. Então, interface Fast Ethernet 00. E vou definir esse IP aqui, ó, nessa placa. Lembrando que, por enquanto, ó, a comunicação desse roteador com esse switch não está disponível. Vamos lá. IP address 172.16.0.1 com a máscara 255.255.255.0. Assim que eu executar esse comando, no shutdown, reparem que a placa de rede, essa interface vai ser ativada. Ela já ficou verde e daqui a pouco essa conexão que está laranja aqui também vai ficar verde. Eu ainda não defini o nome desses roteadores. Então fica um pouco difícil identificar quando você está trabalhando com mais de um roteador. Daqui a pouco eu vou trabalhar com duas telas abertas, por exemplo. Qual roteador é qual? Então, para fazer valer este nome aqui, eu vou atribuir o nome nele de roteador R2. E nesse equipamento aqui, eu vou atribuir o nome dele de R1. Hostname R1. Pronto. Agora a conexão já ficou verde aqui e eu vou fazer a configuração desse computador com as informações de IP, utilizando essa informação aqui, ó, 172.16.0.2. Eu vou alterar a máscara e vou colocar um default gateway aqui, que é o endereço desta placa de rede do roteador. E vou utilizar o command prompt para visualizar se há comunicação entre esse PC escritório e o R2. Então já há comunicação. Ok, se eu acessar agora qualquer um desses roteadores e se eu exibir, deixa eu sair aqui, e se eu exibir a tabela de roteamento, repare que eu já consigo visualizar que há uma rede diretamente conectada, ou seja, ó, eu pego essa legenda aqui em cima e eu vejo que ela está conectada no roteador, porque nós acabamos de realizar essa configuração de IP. Então eu tenho essa informação aqui, ó, que a rede 10.0.0/8 está diretamente conectada através da interface Fast Ethernet 00.
Se eu fizer, se eu executar esse mesmo comando no roteador 2, eu vou ter a informação dessa rede aqui, ó. Show IP host. Eu tenho nesse roteador aqui a conexão com esta rede que eu defini aqui em cima. 172.16.00/24 está diretamente conectado também na Fast Ethernet 00. Ok? Agora eu vou realizar a configuração deste link entre esses dois roteadores. Vou acessar primeiro o R1 e eu vou informar qual é o meio pela qual os equipamentos desta rede têm acesso à rede de cá. Primeiro, eu tenho que configurar o IP que é utilizado entre esses roteadores aqui, que utilizam o link WAN. Eu vou colocar nessa porta serial este IP e na porta serial desse outro roteador esse IP aqui, ó. Então no R1 eu vou acessar o modo de configuração, é a interface 010 e eu vou colocar o IP nessa placa. Opa. É que essas interfaces elas já vêm habilitadas por padrão, né? Só faltava o IP mesmo. Repare que mesmo eu colocando o endereçamento IP, que eu vou mostrar aqui que já está, essa informação já está feita. Por mais que eu tenha um IP aqui, ela está down. Ah, tá. É assim que eu colocar o IP lá na outra placa de rede, eu vou voltar aqui para a gente visualizar essa informação aqui, ó. Eu vou colocar o IP lá na outra placa de rede daquele outro roteador. Pronto. Agora sim a interface, o link de comunicação entre esses dois roteadores foi definido, ficou verde. Agora se eu exibir as rotas desses dois roteadores, eu consigo ver que eu tenho a rede que está conectada nesse roteador 2, que é essa rede aqui, e tem essa outra rede, que é a rede de comunicação entre os dois roteadores. No R1, eu consigo ver que eu tenho esta rede de comunicação aqui, e também a rede que se comunica com o outro roteador. Agora, a informação final que faz com que haja comunicação é a adição de rotas estáticas. Inicialmente eu vou mostrar para vocês que desse roteador R1 eu consigo me comunicar com esse PC casa e consigo me comunicar também com esse outro roteador através do comando ping. Se eu tentar me comunicar com aquele computador aqui, ó, o PC casa, eu tenho 100% de sucesso, ou seja, todos os pacotes enviados foram recebidos. E se eu tentar me comunicar com o outro roteador que está nessa ponta da linha aqui, eu também tenho comunicação. Se eu tentar me comunicar com aquele computador aqui, eu estou nesse R1, se eu tentar me comunicar com aquele outro computador ali, eu não vou conseguir ainda. Por quê? Assim que o pacote sai de qualquer uma dessas duas portas, ele se perde. Ele não sabe por onde enviar esse pacote. E aí depois eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que a gente faz essa simulação. Eu coloco o Packet Trace em ambiente de simulação e tento me enviar uma mensagem desse roteador para esse computador.
Se eu for utilizando essa barra aqui, eu estou alterando a velocidade com que o pacote é enviado. Repare que sem sair desse roteador, essa mensagem já é descartada. Por quê? Esse roteador ele não sabe uma rota para onde enviar as informações, não sabe qual interface vai utilizar para ele mandar informações para essa rede, porque ele não conhece essa rede. Ele não sabe para quem que ele tem que enviar uma mensagem para alcançar essa rede que eu estou tentando enviar um ping aqui, uma mensagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o R1 e vou adicionar uma rota. Eu vou acessar o módulo de configuração e aqui eu vou adicionar a seguinte informação: IP route, e vou informar no roteador R1 que para ele alcançar a rede 172.16.00 com a máscara 255.255.255.0, ele tem que utilizar ou a interface S010, vou chegar um pouquinho para baixo só para dar para enxergar qual que é a interface serial. Aparece bem rapidinho ali, ó, S010. Então, para eu alcançar essa rede 172.16.00, ou deve ser utilizado essa interface, ou então deve ser utilizado esse endereço de IP aqui. Isso acontece da seguinte maneira: quando um pacote for destinado a essa rede, ou ele tem que utilizar essa porta de saída, essa interface, ou ele tem que direcionar para esse IP. Então eu posso informar das duas maneiras aqui, ó. Eu posso colocar assim, ó, S010, ou então eu posso colocar aqui 192.168.0.2. Vou adicionar apenas a informação da porta aqui, ó, da interface. Pronto. Agora, se eu exibir a informação da rota desse equipamento, eu tenho aqui uma rota que aparece como S. Se eu olhar na legenda aqui, essa informação de S vai estar para mim que é uma rota estática. E ela está conectada diretamente através dessa interface serial. Aí o que eu posso fazer? Supondo que eu tenha digitado uma rede errada. Eu digitei alguma coisa errada no comando ali. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, esse foi o comando que eu digitei. Supondo que eu tenha digitado ele errado. Se eu utilizar o no aqui na frente, eu desfaço esse comando. Então, se eu executar ele aqui e novamente exibir a tabela, reparem que eu removi aquela rota estática. Agora eu vou adicionar ela com a informação do IP. Ao invés de utilizar a interface, eu vou utilizar o endereço IP do próximo salto, que é o próximo roteador. Desculpa, é que está com esse no aqui na frente. Então essa mensagem está me falando que eu não tenho nenhuma rota para deletar, porque eu ainda não adicionei ela. Pronto. Agora, se eu exibir a tabela, eu tenho uma informação um pouco diferente. Agora ele está me dizendo que há uma rota estática que me liga à rede 172.16.00 através desse IP, que é o IP do próximo roteador. Nesse momento, se eu tentar realizar uma comunicação desse roteador com esse computador, eu vou verificar que eu já consigo efetuar o ping. Porém, se eu tentar a comunicação desse computador com esse, ainda não vai ser possível a comunicação. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou nesse computador e quero acessar esse computador do escritório aqui. Então, se eu tentar a comunicação, ainda não vai ser possível. Por quê? Vou mostrar visualmente para vocês aqui. Então, ele está dando timeout ali. Se eu tentar uma nova comunicação aqui, esse equipamento ele não sabe como acessar a rede de retorno. Por quê? Quando essa mensagem ela chega nesse equipamento, nesse roteador, o IP de destino é esse aqui. Esse roteador sabe como endereçar
pacotes para essa rede, porque nós acabamos de configurar a rota estática aqui. Então ele consegue encaminhar para esse equipamento e esse equipamento leva a informação até esse PC escritório. Quando a informação precisa retornar, o endereço de IP de destino, quando o pacote sai deste computador aqui, o endereço de IP de destino é este daqui. Ao ser levado o pacote ser levado até esse roteador não sabe como alcançar essa rede 10.0.0.2. Então ele descarta a mensagem. Olha lá. Então eu estou tentando mandar uma mensagem daqui até aqui. E eu vou no modo modo manual de envio de mensagem. A informação ela vai até o switch. Do switch ela é levada para o roteador 1. O roteador 1 consegue encaminhar para o roteador 2, que leva a informação até o PC escritório. Quando essa mensagem precisa retornar, olha aqui o que o roteador 2 faz com essa mensagem. Ele descarta. Ele não sabe como alcançar essa rede 10.0.0.0 aqui. Então agora nós vamos fazer o quê? Ensinar esse roteador aqui como que ele alcança essa rede 10.0.0.2. Para isso eu vou acessar o módulo de configuração e vou adicionar uma rota. Eu digo a ele que para acessar a rota 10.0.0.0, isso, com a máscara 255.0.0.0, eu preciso utilizar a linha serial 0.1.0, que é esta interface aqui, ó. Também está muito rápido para ser exibido aqui. Olha, SE 0.1.0. Então, assim que eu adicionar essa rota aqui, eu vou exibir a informação da tabela de novo. Então agora esse roteador 2 ele sabe como alcançar essa rota estática, que é a 10.0.0.0, através da serial 0.1.0. Alternativamente, eu poderia também fazer o que? Configurar, ao invés da interface de saída, nesse roteador 2, dizer que ele alcança essa rede aqui através da interface serial, eu poderia dizer que ele alcança essa rede através do IP 192.168.0.1. Daria na mesma. Qual é a desvantagem de utilizar o IP ao invés de utilizar a porta de saída? Eu vou colocar os dois roteadores aqui para explicar para vocês qual que é a diferença. Opa. Aqui. Então eu vou exibir. Opa. Estou achando que eu estou aqui no prompt de comando desculpa. Show IP route. Pronto. Então eu exibi essas duas rotas. Em um roteador eu realizei a configuração da rota estática utilizando o IP. No outro roteador eu utilizei a porta, a interface de saída. A utilização da interface ela é um pouco melhor porque todo pacote, para que ele seja encaminhado, ele precisa, o roteador precisa saber por qual interface que ele vai encaminhar. Então, nesse cenário aqui, quando ele analisa a tabela de roteamento, ele sabe que pacotes que são direcionados a essa rede vão sair pela interface serial 0.1.0. Já nesse roteador, qual vai ser o procedimento na hora de validar, na hora de encaminhar um pacote? Vai ter que ser analisada a tabela de roteamento para ver se há uma coincidência para aquela rede. Então, por exemplo, quando o pacote quiser ir para a rede 172.16.00, ele sabe que é através deste IP. Ele tem que fazer uma nova consulta, uma consulta recursiva para encontrar qual que é a interface desse roteador que leva para esse endereço IP aqui. Numa nova consulta, ele vai chegar nessa entrada aqui, que é uma rede diretamente conectada. Ou seja, ele sabe que para alcançar essa rede aqui, ele precisa encaminhar para a interface serial 0.1.0. Então, foi necessária uma consulta para encontrar o IP que me leva a essa rede.
e depois o roteador teve que fazer uma nova consulta para encontrar, através deste IP, qual é a interface de saída. Então essa é a desvantagem quando se utiliza a informação de IP ao invés da interface de saída. Agora, vamos visualizar se já há comunicação nessa rede. Eu posso utilizar tanto esse comando ping, eu só vou utilizar aqui a setinha para cima, reparando que agora há comunicação, ou seja, já há transporte de um pacote desse PC casa para o PC escritório. E se eu tentar agora acessar essa interface do roteador aqui, ó, a interface Fast Ethernet desse roteador R2, eu também consigo. E se eu tentar a comunicação agora desse lado para o lado de lá, também há comunicação. Eu posso tentar acessar tanto esse computador, que é o 10002, comunicando, quanto essa interface 10001 desse roteador. Então, a partir desse momento, eu tenho comunicação de todos os locais para todos os locais. Visualmente falando, eu posso fazer o teste por aqui, ó. Se eu mandar uma comunicação daqui para cá, repare que agora o roteador sabe como encaminhar para R2 e alcançar o PC escritório, e o retorno, que antes estava parando nesse roteador, agora consegue trafegar para cá por causa da rota estática. Então, há a comunicação entre esses equipamentos. Está tudo funcionando ok agora. Se eu quisesse adicionar mais um roteador aqui, seriam exatamente os mesmos procedimentos. Se eu quisesse adicionar, por exemplo, uma nova rede aqui com um novo roteador, eu tenho uma interface serial sobrando aqui e eu tenho uma interface serial sobrando aqui. Seria muito tranquilo para adicionar um novo roteador aqui. Então, pessoal, esse é o conceito primeiro, de tabela de roteamento, para que ela serve, e nós vimos durante a aula de hoje como realizar a configuração de rotas estáticas, ou seja, eu, como administrador da rede, dessa rede de exemplo, tive que definir as configurações para alcançar as redes que estão nesse diagrama aqui. Isso é o conceito de roteamento estático, a criação de rotas estáticas, ok? Um abraço.